Aí foi um spoiler. Para mim ainda não está aparecendo, Maísa. Apareceu? Sim, pode colocar em modo apresentação, por gentileza? Ótimo. O, o tema que eu escolhi para hoje, né, é o TEA além do diagnóstico, neurociência, tratamento e espaço de acolhimento. Esse espaço de acolhimento é muito importante para o auxiliar de sala, porque o, o autista, ele vai passar uma boa parte do tempo acompanhado de vocês. Inclusive, né, a auxiliar de sala, por vezes, né, se não tiver alguém específico, também fica no recreio, né? Não é só, eu vou ali acompanhar ele na sala de aula e pronto, fiz minha função. Não, tem que achar, tem que começar a conhecer o autista, achar a forma de reforço, descobrir qual a melhor via, né? Ele não quer escrever no papel, como é que faz, né? Ele gosta mais de lápis comum, gosta mais de canetinha, gosta mais do pincel. Então, aí a gente vai explorando as possibilidades. E esse espaço de acolhimento, o ambiente precisa se adaptar e também, não é, a, o autista se adaptar a essa realidade. Então, é uma via de mão dupla dessa adaptação. É uma via que não é só o ambiente que tem que se adaptar, mas também o autista tem que se adaptar. E por que é que eu digo isso? Pelo fato de que algumas coisas vocês não vão poder mudar. E esse não poder mudar, né, faz com que a gente tenha que fazer com que ele aceite. Aí a gente vai dar de cara com a rigidez cognitiva, com a rigidez comportamental. E o que é isso? Né? A gente vai ver logo mais. Passa o próximo, por favor, Laísa. E quem é Joyce Caetano? Né? Eu sou psicóloga de formação há 19 anos e já tive várias experiências. Né? Estou na UERJ há um longo tempo, né, enquanto professora. Também tenho experiência com CRAS e CREAS, né, da assistência social. Tenho experiência em clínica, né, psicologia clínica, e também com a psicologia educacional. Atualmente, eu atendo particular e também estou lotada no CRAS, né, daqui do município de Araripina, no distrito do Moraes, e também estou lotada como psicóloga educacional da Faculdade de Medicina, a FAP. E isso me dá uma amplitude de conhecimento, né? Tanto sobre as vulnerabilidades, a forma da gente se reinventar diante da assistência social, como também o universo da aprendizagem, e uma aprendizagem que é muito desafiadora, que é a educação em saúde, né? A educação voltada para a saúde. E sou psicopedagoga, né? Então, me ajuda nessas questões. Tenho alguns cursos sobre terapia ABA, autismo, comunicação alternativa e todo o universo que rege o autismo. Por interesse pessoal, né? Sou mãe atípica, mas também por interesse profissional, né? Como já foi dito hoje aqui, né? Cada dia o número de pessoa autista está aumentando.
E a gente precisa ter conhecimento disso, precisa deixar de mão, né, abandonar o capacitismo, de usar as palavras corretas, né, para se expressar, né? Não é aquele menino, parece que aquele menino é doidinho, né? Aquele menino, ele não precisa ter atenção, porque ele não aprende, ele não fala nada, ele, né, ele não vai para frente. Aquele menininho, o autista. Não, o autista não, né? A nossa colega disse muito bem, ele tem nome e sobrenome, né? E a gente deve chamar pelo nome. Assim como é importante que vocês, enquanto no universo da escola, eu sei que é muito difícil, são muitas pessoas, mas pelo menos ali, com o que vocês vão dar mais atenção especial, né, enquanto auxiliar de sala, saiba também o nome da mãe, né? Claro que tem que saber o nome do aluno, mas saibam também o nome da mãe, né? Tratar por nome, ser gentil, né? A vida atípica, né? A família atípica, ela tem muitas preocupações. E eu acredito que a escola, ela não deve ser mais uma. Ela deve ser acolhida, ela deve ser ponto de ponto de que você consegue deixar o filho na escola, se sentir tranquila, se sentir segura e ter segurança no trabalho de vocês. Por vezes, o trabalho de vocês vai além do trabalho do professor, porque lá, né, o professor está ensinando para a sala, está, né, explanando a disciplina, mas aí dentro da disciplina vocês precisam entender como essa criança ela vai compreender melhor o assunto e assim desenvolver. A gente precisa desenvolver as capacidades dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa autista. A gente precisa perceber o hiperfoco. Alguém aqui sabe o que é hiperfoco? Não? Já estou vendo aí balançando a cabeça, né? Dizendo não. O hiperfoco é aquele, vamos dizer assim, aquele assunto que o autista gosta demais. É diferente da rigidez cognitiva. Por exemplo, eu só quero alimentos amarelos, brinquedos amarelos, roupas amarelas, aí é uma rigidez minha, né? Rigidez cognitiva e rigidez de comportamento. Mas aí eu tenho um hiperfoco nesse eclipse. Então, esse eclipse, por vezes, tem que ser usado lá na sala de aula. Né? Eu tenho um hiperfoco muito comum em autistas, a hiperlexia, que é um transtorno da aprendizagem, que é aquele super interesse por letras, números, língua estrangeira. Então, vai ter criança que no primeiro ano de estudo, né, no ingresso da escola, ele já vai saber o alfabeto. Aí você vai dizer, muito inteligente. Às vezes o QI está na média, está na nossa média, né, da maioria das pessoas. Porém, ele tem um interesse tão grande, né, que chega a ser um hiperfoco, né, e a hiperlexia, ela se mistura ali com o hiperfoco, né, a hiperlexia é um transtorno da aprendizagem, de aprendizagem, mas também gera um hiperfoco nas letras. Hoje eu estava conversando com uma das pessoas que atende meu filho, e o Google Fotos ele faz as memórias, não é? A lembrança daquele dia. E uma das lembranças de hoje era justamente o meu filho, aos 4 anos, já com as letras móveis, mas era em formato de quebra-cabeça. Então, ele mistura, eram vários, né? Várias montagens. Aí tinha uva, o desenho da uva, o desenho do carro e o nome embaixo, né? E ele não era satisfeito só com esse joguinho e ele já ia colocando, né, formando outras letras. Então, ele formava, nesse vídeo, ele formava a palavra,
dizia letra por letra, depois lia a palavra completa. Então, assim, tinha 6 meses que ele tinha começado, né, a vida escolar, e ele já sabia, já provava que sabia ler, mesmo, né, de uma forma simples, palavras curtas, mas já sabia ler. Por enquanto que as crianças, colegas dele, estavam aprendendo o alfabeto. E essa hiperlexia faz a gente falar de forma equivocada, é porque todo autista é superdotado. Não, porque tem algumas características que não estão dentro do critério diagnóstico e que é comum no autismo. Por exemplo, andar na ponta dos pés não é critério diagnóstico do autismo, mas é comum no autismo. Hiperlexia não é critério diagnóstico do autismo, né? Não está lá na lista para montar o diagnóstico, porém, é comum dentro do mundo do autismo. E assim a gente vai diferenciando, né? Por quê? E eu volto ao assunto do capacitismo. O capacitismo faz com que a gente erre o diagnóstico também. Ah, aquele menino anda na ponta dos pés, então ele é autista. Ah, teve um dia na sala de aula que ele colocou a mão no ouvido, então eu acho que ele é autista. Às vezes estava só o barulho incomodou. Então a gente tem que ter muito cuidado. Auxiliar de sala não faz diagnóstico, mas ela indica. E vocês precisam saber, né, todos os critérios para ajudar a professora, coordenador, a montar essa hipótese diagnóstica e depois enviar para as pessoas que de fato vão fazer a avaliação e emitir o diagnóstico, que geralmente é o médico ou o psicólogo, não é? Para fins legais, tem que ter o médico também, não é? Por exemplo, algum benefício, né, que o autista ele tem direito ao benefício, apesar que é comumente negado esse, por exemplo, o BPC, mas ele tem direito sim, né, dentro da lei, está no rol das doenças e transtornos que tem direito à previdência, né, à previdência social enquanto BPC-LOAS. Tem tantas coisas que a gente pode conversar hoje, por isso que eu disse, quem participar mais, né, a gente vê quem participou e vai fazendo um sorteio. Se alguém falar no bate-papo, Laísa, por favor, vai me auxiliando, porque aí eu não consigo dar conta de tudo. Joyce, não vai ter como abrir o bate-papo por causa da gravação. Ah, ok. Então eu vou olhando, viu? Tá. Vamos lá, focar. Focar, porque senão vocês vão dizer que eu sou TDAH, não estou focando em nada, né? Pode passar, por favor, Laísa. A próxima. Então, vamos lá. As informações, né, de hoje, ela vai ser assim, uma enxurrada de informações. E vocês aproveitem o máximo, né, dessas informações. Ao final da aula, amanhã, né, porque ao final da aula já vai ser um pouco tarde, mas amanhã ou até sexta-feira, eu emito um resumo para vocês através de um mapa mental ou de um fluxograma para que vocês possam se guiar e aprofundar o estudo, tá certo? Mas aí, né, o que é o transtorno do espectro do autismo? Né? A gente pode chamar transtorno do espectro do autismo ou transtorno do espectro autista. Vai depender de onde você pega a fonte. Se é no CID-10, que é o Código Internacional das Doenças, a versão 10, ou no Código Internacional das Doenças, versão 11. Né? Muitas coisas que eu coloquei aqui no dia de hoje, né, está dentro da versão 11, a mais atualizada, e que vai ser obrigatório somente ano que vem. Mas aí vocês, né, já vão tendo contato com esse mundo, né, já antecipadamente, com esses termos e esse mundo do CID-11. E o que é, né, o que é que a gente precisa observar, né? A dificuldade de reciprocidade socioemocional. O que é isso?
eu preciso ver se essa criança consegue interagir. Ela consegue interagir? Ela não consegue interagir? Então, se ela consegue interagir devidamente, de uma forma adequada, provavelmente é outro transtorno, não é autismo. Por quê? No critério diagnóstico, no código A, né, na letra A, quem vem primeiro? Interação social inadequada, né? Então, essa interação, né, consegue interagir, não consegue interagir adequadamente, então a gente já coloca lá um ponto. Por quê? A A interação social é base do autismo, né? Está lá no critério A do diagnóstico. Então, se essa criança ela consegue interagir de forma devida, aí a gente vai fazer um diagnóstico diferencial, que é aquele diagnóstico que a gente pega outros transtornos e compara com o autismo para ver o que é que mais combina associado à avaliação clínica, né? O olho, o olhar, o observar, né? Que o neuropediatra, o pediatra, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, né? Os profissionais que costumam atender o autismo. Problemas no uso da comunicação, a linguagem funcional, né? E interagir socialmente. O que é isso? A linguagem, ela precisa ter inadaptações, não saber uma sequência lógica, não ter a atenção compartilhada diante da fala. Por exemplo, aqui, né, quando uma pessoa abriu o microfone, a gente fez uma conversação e ela se deu de forma adequada. E às vezes o autista ele não sabe responder uma pergunta, porque a linguagem funcional é inadequada, é inadaptativa. Também, né, o comportamento dessa interação social, ela precisa ter um déficit. E esse prejuízo, se é muito ou se é pouco, também vai dizer o nível de autismo, né, dessa pessoa. O uso da imaginação para lidar com brincadeiras, para a imitação, para o jogo simbólico. Então, quando vocês estiverem lá no trabalho de vocês, lidando com o autista, seja simples e direto. Por quê? Esse jogo simbólico, que é natural, né? O saber interpretar expressões da comunicação, o autista ele tem dificuldade. Então, ele vai ter a literalidade. O que é isso? Se você diz, José, pegue a caneta, então pode ser que ele toque na caneta e solte. Ele respondeu à sua expectativa. Ele pegou na caneta, não foi? Então, se você disser, José, pegue a caneta e coloque na minha mão, ou José, pegue a caneta e entregue na minha mão, ele vai entender melhor. Ele não vai ser tão literal. Então, por exemplo, aqui, José, pegue a caneta, então ele vai pegar. Ele não respondeu a minha expectativa? José, pegue a caneta e coloque na minha mão. Então, José vai pegar a caneta e colocar na minha mão. Então, tem que ser uma instrução simples, direta e que não precise ser de interpretações do que é que você está querendo, né? Então, por isso que muitas atividades, elas precisam ser adaptadas para que eles entendam o enunciado e saber a resposta, né, adequada a uma avaliação, né, ao para casa, enfim. E comportamentos inapropriados. Por exemplo, comportamento repetitivo. Tem autista que ele faz várias vezes o mesmo movimento. Alguém aqui já assistiu aquele dorama da advogada, que ela é autista? Quem aqui já assistiu? Acho que é a advogada extraordinária. Coloca aí no bate-papo, ou então reaja aí, quem já assistiu. Só faz a reação aí. Né? Eu já assisti todinho, né? Então eu vou reagir. Quem aí já assistiu? Vale a pena assistir, quem não assistiu. Por quê?
lá a gente consegue ver muitas coisas, né? Claro que tem aquele enfeite da ficção, mas a gente consegue ver o hiperfoco, a gente consegue ver os movimentos repetitivos, né? A gente consegue ver os comportamentos restritivos. Então, por exemplo, quando ela vai entrar no ambiente, ela para na porta mentalmente, né? E ela, como é mentalmente, ela faz a interpretação, né? E a gente percebe que ela tem um ritual para entrar em todo lugar. Então, parece muito, né, que ela conta até três, depois que ela conta três, aí é que ela coloca um pé, depois coloca o outro dentro do ambiente. Então, é um comportamento, né, que de certa forma é inapropriado. Por quê? Toda vez que eu for entrar em um ambiente, eu preciso contar até três, botar um pé, depois o outro, né? E isso é um comportamento restritivo, né, e que atrapalha, né? Se eu não tiver oportunidade de fazer esse ritual, eu posso me desorganizar, porque a minha mente, ela funciona de uma forma que eu preciso desse ritual para executar minhas atividades. Pode passar o próximo, Laís, por favor. Ótimo, obrigada. E o diagnóstico, né? A nova classificação trouxe mudanças significativas nos critérios de diagnóstico do autismo, ampliando a identificação de sintomas com uma ênfase na observação do desenvolvimento da comunicação e da interação social. Esse avanço, né, que também o DSM-5-TR, né, que a antiga versão é DSM-5, que é o Manual das Doenças Mentais. E agora teve a atualização junto com o CID-11, né, do DSM-5-TR. Então, nessa atualização do DSM-5-TR, já cabe, né, a gente fazer essa interpretação junto com essa interação social e essa comunicação inapropriada, que no CID-10 não tem. Por isso que eu trouxe muito do CID-11 para vocês já irem se acostumando, né? Além do que a gente já sabe de uma forma genérica, tem algumas pequenas mudanças que facilitam o diagnóstico para a gente, né? Na atualização do DSM e na atualização do CID. E essa nova descrição facilitou a compreensão dos sintomas do autismo, seja por profissionais, seja por familiares. Essa forma de comunicação também através das redes sociais, falando sobre autismo, também ajuda a gente na informação, né? É tanto que a campanha do ano passado e a campanha desse ano falou-se muito em informação, né? Que a informação ela é libertadora, né? E ela faz com que as pessoas consigam se ver dentro do espectro e assim facilitar o diagnóstico, né? Tanto você se ver, quanto outras pessoas também te verem dentro do diagnóstico e ter esse alerta. E assim, né, o diagnóstico precoce é fundamental para que tenha melhores intervenções. Vocês sabem que a criança ela precisa ser estimulada, a criança típica, não é? Para que ela aprenda as coisas. E a criança atípica, ela precisa ser estimulada muito mais, porque naturalmente ela vai ter um atraso no desenvolvimento, o autista, né? A pessoa autista, uma das características que são presentes, né, é esse atraso. O atraso motor, né, anda um pouquinho mais tarde, atrás da fala, é base para esse diagnóstico. Vai ter criança autista que vai andar, vai falar, né, muito precoce? Vai, porque como o próprio nome diz, né, espectro, é espectral. Então, é um conjunto de sinais e sintomas, né, que esse transtorno tem, e que às vezes tem alguém que sai fora do padrão, né?
que a gente acaba conhecendo dentro do transtorno. Então, vai ter criança, principalmente aquelas crianças que têm superdotação e autismo ao mesmo tempo, pode ser que elas se desenvolvam muito rápido e fora do comum da idade. Isso aí também precisa a gente ter um alerta, né? Aquela criança que parece um mini adulto, que sabe sobre tudo. Vocês viram aquele menininho que ele se intitula como mini médico, né? Médico em formação, não deve ter 7 anos, mais ou menos. Né? O nome dele é o Davi. Provavelmente o Davi, ele é uma dupla excepcionalidade, de altas habilidades e superdotação. Mas eu já vi comentários, né, questionando, será que o Davi é autista, ele é tão inteligente, né? Aí é um estereótipo, né, do autista, né? Porque aí ele tem um hiperfoco em cardiologia e por isso que ele se intitula, né, um médico, mini médico, médico em formação. Então, esse hiperfoco no corpo humano, né, esse hiperfoco acredito que é na cardiologia e na neurologia, ele tem um hiperfoco. Ele fala muito da, da, das estruturas da mente, fala muito das estruturas do coração. Então, na minha interpretação, né, eu não avaliei, não posso dizer de certeza, mas provavelmente ele deve ser uma dupla excepcionalidade, né, de superdotação e altas habilidades. Porém, algumas pessoas, né, quando tem vídeos dele, né, comenta, será que ela é autista? Né? Então, a gente tem que saber bem, né, enquanto profissional, para dar nossa opinião. Pode passar, Laís. Aí, os critérios diagnósticos, né, do autismo. Inabilidade persistente na comunicação social, que é aquela comunicação inadequada, inadaptativa, que não consegue conversar direitinho, às vezes tem presença até de sotaque, né, dentro da, sei lá, uma pessoa daqui do Nordeste que não teve nenhum contato com pessoa do Sudeste e ter um sotaque parecido com o de lá, né? Às vezes a gente não é critério de diagnóstico, mas a gente vê, às vezes, essa característica. Manifesta déficit, né, que é uma pequena perda na reciprocidade emocional. Não é que o autista ele não tenha sentimentos e emoções. Às vezes eles não sabem nomear, às vezes eles não sabem demonstrar. Então, essa reciprocidade, ela se dá de forma inadequada, e aí a gente pensa erradamente que eles não têm sentimento, mas eles têm muito. E nos comportamentos não verbais de comunicações usuais para interação social, às vezes pode não entender um gesto, né? Às vezes a gente faz, na comunicação, a gente faz um gesto com o rosto, né? Uma expressão facial, e às vezes eles não conseguem compreender. Padrões restritivos e repetitivos. Eu só consigo entrar no ambiente depois que eu conto até 3. Eu tenho que andar 3 vezes antes de ir tomar banho, né, na casa. Tem um corredor na casa e eu preciso andar 3 vezes nesse corredor antes de entrar no banheiro para tomar banho, por exemplo. Né? Então, é um comportamento restritivo. E é um comportamento repetitivo, porque todas as vezes você tem que fazer e você faz várias vezes. Interesse ou atividade de uma forma muito restritiva, né? Então, eu fiquei ali hiperfocada a tarde toda brincando com um brinquedinho, só que quando a gente vai ver, ele não é um brincar funcional. Por exemplo, a gente vai ver mais à frente, eu tenho um brinquedo, estou brincando aqui de casinha e tenho os itens da panela, do fogão, da tampa. Então, no lugar de eu brincar fazendo comidinha, eu vou enfileirar e ali não estou fazendo a brincadeira funcional, que é imitar fazer a comidinha. As falas e manipulação de objetos de forma repetitiva e estereotipada, né?
ficar, né, precisar fazer isso, girar objetos. A gente vê muito comum nos meninos girar a rodinha do carro ao invés de brincar de carrinho, movimentando ele. Insistência na rotina. E essa rotina, às vezes, ela é necessária para a organização da criança, né? A gente, típico, precisa de rotina. Imagine eles, que têm uma rigidez no comportamento. Então, mas a gente também precisa trabalhar em terapia e em sala de aula, porque pode se gerar um comportamento restritivo. Então, só pode ser assim, né? Diante da rotina. E a previsibilidade, ela é muito importante. O autista, ele precisa saber o que vai fazer antes de fazer. E quando eu digo precisa, é como até uma forma obrigatória, para que eles possam anteceder o movimento, né? Vamos dizer assim, processar o que tem para fazer e aí fazer e fazer bem feito. Ou então, o melhor que ele puder, né? O melhor que ele souber. E quando a gente tem uma mudança diante da rotina, sei lá, na sala de aula, faltou o professor de matemática e o professor de português vem cobrir essa aula para não ficar, né, descoberto. Então, é importante que avise a criança, né, que anteceda a criança, que vai vir professor tal, né, e assim ela não se sentir surpreso. E isso a gente pode ampliar para qualquer situação da vida do autista. É sempre bom a previsibilidade, anteceder o que vai fazer. Hiperatividade ou hipoatividade, né, diante dos estímulos sensoriais. Tem criança autista que se incomoda com barulho, tem criança autista que não se incomoda. Qual a diferença? Provavelmente aquela que se incomoda pode ser que tenha uma comorbidade chamada transtorno do processamento sensorial, que é aquele que ou não, né, por vezes, é, é, vo- tem, leva uma queda e não sente dor, né, de forma como a gente típico sente, ou então um barulho, né, incomoda tanto a ponto de ter a sensação de dor. Um autista que não gosta de cortar o cabelo, né? A gente vê muito na internet essa superação de cortar o cabelo, mas não é só cortar o cabelo, né? Cortar o cabelo, é cortar a unha, é escovar os dentes e tantas outras atividades da vida diária. E para esse fim, quem deve tratar é o terapeuta ocupacional. Não é o psicólogo, não é o professor. Essa sensibilidade sensorial, ela é tratada pelo terapeuta ocupacional. Próximo, por favor. Acho que pulou, Aiza. O anterior, para terminar os critérios? Isso. Então, os sintomas devem estar presentes no período do desenvolvimento, em fase precoce da infância, mas também pode se manifestar conforme as demandas sociais, né? Então, às vezes, aquela criança, ela sempre foi assim quietinha, não é? Então, será se o quietinho é porque não gostava da interação social? E todos esses sintomas causam prejuízo significativo no funcionamento social. Não tem prejuízo no comportamento e na vivência social e das atividades da vida diária, não é autismo. Todo autismo tem prejuízo. Por isso que a síndrome de Asperger, ela foi retirada do rol, né, e foi modificada com o nome de autismo de fato. Por quê? O que era que se confundia? A síndrome de Asperger, né, ou então o transtorno de Asperger, é, tem várias expressões dos teóricos, então é como se eu tivesse algumas restrições, porém eu sou funcional e eu não tenho nenhum prejuízo na minha vida. Então, nessa atualização do DSM, nessa atualização do CID, foi retirar justamente para isso.
para que eu possa entender que o autismo tem prejuízo. Não tem prejuízo, não é autismo. E, próxima. Então, vem aí, né, a atualização da nomenclatura. No DSM-4, né, era transtorno global do desenvolvimento. Quem já ouviu falar sobre isso, né? Que aí a gente chamava antigamente transtorno global do desenvolvimento. Por quê? Porque tinha um atraso em todo o desenvolvimento. Mas aí também era muito difícil a gente dizer que como é que eu tenho um atraso global de desenvolvimento, aí tenho a síndrome de Asperger e aquela pessoa que se intitula, né, que foi diagnosticada Asperger, não tem nenhum prejuízo à vida. Então, isso foi estudado, foi testado e visto que estava equivocado. A síndrome de Rett, que é uma síndrome genética, também foi retirado dessa categoria e ficou numa categoria sozinho. E o transtorno desintegrativo da infância também foi retirado e não tem mais em lugar nenhum. E ficou somente autismo, né? Próximo, por favor. Aí, em 2013, veio o DSM-5, como eu já falei para vocês. Aí aboliu o termo transtorno de desenvolvimento global, separou, né, a síndrome de Rett em outra categoria e reuniu os transtornos, né? Autismo, Asperger, transtorno de desenvolvimento intelectual e transtorno de desenvolvimento global sem especificação. Quando assim é muito genérico e não fecha o diagnóstico dos outros. Aí, nessa retirada, né, dessas nomenclaturas, ficou somente transtorno do espectro autista, em 2013. Quando foi em 2022, houve essa atualização, próximo, por favor. Houve essa atualização, e nessa atualização eu consigo já visualizar o que a gente trabalha hoje. Primeiro, quando foi em 2013 que veio o DSM-5, o código da doença, que vocês devem ver muito nos relatórios médicos e dos psicólogos, é o F84, que aí tem transtorno do espectro autista. Então, a gente já precisa começar a pensar em transtorno do espectro do autismo, que já é o CID-11. Eu sei que é bem complicado, né? E é muito termo, muita palavra técnica, mas é importante vocês saberem essa evolução, né? As questões da saúde, é muito importante a gente entender essa evolução, porque assim a gente entende o porquê que a gente consegue olhar para uma criança de forma clínica e já supor, né, já fazer uma hipótese diagnóstica, porque os estudos estão ampliando e está a cada dia se desenvolvendo, a cada dia fazendo com que a gente tenha a informação, para que a gente possa fazer o diagnóstico preciso. Aí veio, né, finalmente o CID-11, né, que desde 2022 e que era para ser entrado em uso esse ano, mas aí foi adiado para anos seguintes. Pode passar o próximo, por favor. Então, quando vocês pegarem os diagnósticos, principalmente dos neuropediatras, vai estar lá. F84, aí ponto zero, ponto alguma coisa, tá? Que aí é o tipo do autismo. E também, junto com o F84, vai ter esse 6A02, que é o novo código, que é o código do CID-11. Então, vai ter o ponto zero, que é como se fosse o nível 1. O ponto 1, que aí tem um comprometimento muito significativo na fala, né? Qual a diferença, Joyce? Ou a semelhança? Não sei qual seria a pergunta de vocês. Mas, por exemplo, o
ponto zero seria o Asperger de antigamente. Aquele, como a gente poderia dizer de uma forma bem coloquial, bem popular, ao autismo puro, né? Aí já o ponto um vai ser um pouco mais comprometido. Aí começa aquele autismo, né, que vai passando do um para o 2, do nível um para o nível 2. Próximo. E assim, né, por exemplo, o ponto 2, o 6A02.2 é transtorno do espectro do autismo sem o transtorno do desenvolvimento intelectual, o transtorno do desenvolvimento intelectual e com linguagem funcional prejudicada. Já o ponto 3, qual é a diferença? Transtorno do espectro do autismo com desenvolvimento intelectual e linguagem prejudicada. O ponto 5, transtorno do espectro do autismo, com transtorno do desenvolvimento intelectual, que é aquela inteligência que antigamente a gente chamava retardo mental e não usa mais essa expressão, ou é transtorno do desenvolvimento intelectual, ou então transtorno do intelecto, não usem mais esse termo retardo mental. Aí tem também o ponto 5, que é como se fosse aquele nível 3 que começa a ficar tão severo, né, que até é difícil de lidar, né? Então, vai ter, além das características autísticas, vai ter o transtorno do intelecto de uma forma severa e um prejuízo na linguagem funcional também severa. E aí a gente consegue, né? O CID-11, ele não gosta de falar de nível, quem fala de nível é o CID-10 e o DSM, mas é importante a gente saber, né, enquanto profissional que está ali lidando, ele é qual nível, qual o prejuízo dele, né? Porque aí a gente vai saber mais ou menos como lidar. Se ele tem prejuízo no intelecto, né, eu preciso estimular, além das características, né, que de fato são atrasadas no autismo, mas também preciso ter uma atenção na aprendizagem dele, porque ele vai ter um pouco mais de dificuldade. A linguagem funcional é prejudicada, quanto mais prejudicada, mais simples a minha linguagem, mais direta o meu comando, mais direto o meu comando. Então, se o meu comando ele está de forma muito cheio de enfeites, provavelmente ele vai ter dificuldade no entendimento. Uma forma simples, por exemplo, eu tenho um autista em casa, ou minha vizinha tem um autista em casa, uma pessoa autista. Aí, o autista, normalmente, ele não tem noção do perigo. Normalmente não, sempre. Ele não tem noção do perigo, né? Então, por isso que eles estão, a todo momento, né, fazendo mil uma coisa. E quando tem o TDAH e o TOD junto, né, como comorbidade, é um Deus nos acuda. Mas vai dando certo, né? Com o manejo certo, vai dando certo. E às vezes, por exemplo, a gente vê, né, sei lá, uma mãe que não sabe que o autista ele precisa de comandos diretos, aí diz: menino, desce dessa árvore, tu vai cair, vai quebrar o braço, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ter que ir para o hospital, vai tomar remédio. Isso aí, principalmente se tiver o TDAH associado, eles já, nem prestou atenção no que tu diz. Agora, se simplesmente tu diz, desça da árvore agora, pode ser que ele te compreenda melhor e te obedeça. Quando a gente começa a adaptar a nossa linguagem para conversar com eles e ter a certeza que está sendo entendida, quanto mais direta, melhor. Aí, quando eu falo quanto mais direta, não é que eu vou usar uma comunicação violenta, né? Que eu vou falar de forma, né, rude, não. É simplesmente o comando simples e puro, né? Ao invés de eu brigar com meu filho, dizendo que ele, menino, tu vai se arrebentar, vai quebrar o braço, vai cair da árvore, vai isso, vai aquilo outro. Simplesmente
desça da árvore agora. E eu posso complementar, depois desse comando direto, você vai se machucar. Então, quanto mais simples essa linguagem, melhor vocês vão conseguir ser entendidas dentro da sala de aula. Próximo, por favor. Como vocês são da área da educação, sabe que a repetição da aprendizagem, ela é importante. A revisão espaçada, ela é importante. Então, eu preciso estudar, preciso rever, preciso estudar, preciso rever, né? Colocando essas revisões de forma espaçada. E aqui na minha apresentação, né, eu vou proporcionando a vocês esse repasse de informações, né? A fala e né, a confirmação, a revisão. Da mesma forma, vocês vão fazer na sala de aula. Vocês vão organizar a rotina de um, por exemplo, eu vou ser professora de reforço escolar. Vocês vão organizar a rotina de vocês num atendimento particular a um autista de uma forma que eu preciso estudar com ele, mas eu preciso proporcionar a ele pelo menos uma revisão, para que ele crie novas conexões, né? Dependendo da dificuldade, consiga de fato, né, ter a oportunidade do aprendizado ser de forma efetiva. E assim, né, como todo mundo precisa repetir o estudo para fixar, acomodar, né, vai da teoria que vocês seguem, né? Então, no diagnóstico, né, clínico, eu vou observar muito também, né, e que a gente não viu lá o DSM falando, mas que é comum ao autista, as estereotipias motoras. Quem aqui já viu uma estereotipia? Quem quiser falar, falar no chat, ou então reagir, por favor. Quem aqui já viu um autista fazendo estereotipia? Alguém sabe o que é estereotipia? Falem no chat. Conseguem me ouvir? Abram as webs, por favor. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Alguém aqui já viu uma estereotipia motora no autista? Mesmo que seja assim, passeando por a rua, ou numa oportunidade dentro da sala de aula, dentro da escola. Não. Ó, a estereotipia motora, ela pode ser balançando as mãos, ela pode ser, né, esse que a gente chama do, como se fosse um rock and roll, né? Pode ser pulando, pode ser em forma de grito, pode ser piscando o olho. Então, tem várias formas de estereotipia. Até aquela mania, acende e apaga a luz, né? Pode ser considerado uma estereotipia e também um comportamento repetitivo, né? Porque teve que fazer, né, várias vezes apagar e acender a luz, né? Uma pessoa disse que já viu, né, a estereotipia. Qual foi o tipo que você viu, presenciou? Acho que é Rayana o nome que falou no chat. As estereotipias, né, elas podem vir associadas também à ecolalia. O que é a ecolalia? A ecolalia é esse som que vai fazendo com a voz e também ele pode ser repetitivo. Então, às vezes, é repetindo o que você fala naquele momento ou em outro momento, né? É falando várias vezes a mesma coisa. A ecolalia.
né? A ecolalia tardia, por exemplo, eu falei caneta vermelha, e a criança, em outro momento, vai falar caneta vermelha. Pode ter contexto ou não. Como é com contexto? Por exemplo, ele ouviu caneta vermelha. Então, eu disse assim, hoje eu quero vestir uma blusa vermelha. E ele pode associar o vermelho à caneta e falar sobre a caneta vermelha. Tem também, aí seria uma ecolalia tardia e funcional, porque ele conseguiu associar vermelho com vermelho. Tem uma ecolalia também que ela é imediata. Então, eu falo, a casa é vermelha, a casa é vermelha. O lápis é azul, o lápis é azul. Então, na hora que eu falo, repete. E tem aquelas ecolalias que a gente nem entende, assim, de fato, o que é que está falando, mas sempre está ali verbalizando alguma coisa, né, diante do que eles, né, desejam. Apego intenso a objetos incomuns. Então, anda direto com uma mamadeira e a mamadeira sempre tem que estar vazia. Ou anda direto com uma garrafa de água, né? Com um brinquedo. Tem muito apego a um brinquedo. Então, esse apego intenso, né? Eu já vi até um apego a pessoas. Então, a criança, ela que tem o diagnóstico de autismo, tem outros diagnósticos associados, e ela hiperfocou, teve um apego intenso a uma determinada pessoa. Então, assim, parecia uma relação de adulto, porque era um sentimento de posse, né? Um sentimento obsessivo, que é aquela compulsão do pensamento, e um sentimento, né, obsessivo compulsivo, né? De um pensamento e de querer de fato. Quando Quando isso acontece, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Pode acontecer da criança só querer fazer as coisas com essa pessoa. E a gente precisa começar a desconstruir. Essas questões de estereotipia, por exemplo, a estereotipia de bater a cabeça na parede. A gente precisa tirar esse comportamento porque vai se machucar, né? Esse apego intenso se for uma pessoa. A gente precisa desconstruir, né? Precisa fazer mudança de comportamento, porque ele precisa, ela precisa, né, conseguir fazer as coisas com outra pessoa. Hipo ou hipersensibilidade, que também, né, os terapeutas ocupacionais falam hiper e hiporresponsividade, que são os estímulos sensoriais, né, e que são eles que tratam. Então, eu posso ter um som, e esse som, para mim, ser tão alto, as pessoas estão muito bem, né? Ouvindo o som, né? Às vezes está achando alto, mas não chega a incomodar. E o autista, por exemplo, que tem o transtorno do processamento sensorial, ele vai colocar a mão no ouvido, ele vai se incomodar, se ele não souber expressar essa emoção, né, de desconforto, ele pode entrar em crise, enfim. E essas crises sensoriais, elas são assim, bastante significativas, pelo fato de que é, eu preciso saber, né, o como tratar, eu preciso conversar, se faz terapia, né, com a terapeuta ocupacional, eu preciso conversar com a terapeuta, qual o melhor manejo, o que é que ela tá, como é que ela está tratando, como é que eu posso reforçar, né, porque aí, quando eu tenho essa hipersensibilidade, muita coisa vai me incomodar. Aí tem os acessórios, além da terapia, tem os acessórios que a gente pode utilizar, como, por exemplo, o abafador de ruídos, que tem o interno, que geralmente é recomendado apenas para adulto, que tenha, que saiba o bom uso, e tem um abafador externo, né, que também é um EPI,
indústria, né, daquele que o trabalho ele tem um barulho e pode ter um prejuízo à pessoa. Então, pode ser usado esse, ou pode ser usado os que vendem especificamente, né, dizendo que é o abafador de ruídos para autista. Qual a diferença? Porque o que é específico para criança, normalmente ele é bem acolchoadozinho, e aquele que é de EPI para empresa, ele geralmente é mais simples. Então, essa é a diferença entre os abafadores. Tem uma pergunta. Professora, o não ficar sentado é uma forma de estereotipia? Provavelmente o não ficar sentado, ou ele está desorganizado, aí a gente tem que ver se é uma desorganização comportamental, sensorial, ou que tipo de desorganização é, ou então pelo TDAH, que está fazendo com que ele não consiga controlar os impulsos do movimento. Então, aquele TDAH que é combinado ou de modo hiperativo, provavelmente ele vai ter um pouco mais de dificuldade de ficar sentado. E, inclusive, pode até acontecer de a própria regulação seja andar. É tanto que em algumas salas de aula, principalmente da educação infantil e para adolescentes, que eles conseguem adaptar o ambiente, eles colocam um espaço atrás que a pessoa possa circular sem precisar sair da aula e ter o prejuízo do conhecimento. Agora a gente vê muito comum, né, colocar um elástico específico. Não é aqueles elásticos de roupa, né, é um elástico específico que geralmente é usado pelos educadores físicos, pelos terapeutas ocupacionais, pelos fisioterapeutas, né? É um elástico meio resistente. E coloca na cadeira para que eles consigam movimentar as pernas e assim conseguir ficar sentado. E o psicólogo, o psicopedagogo, o auxiliar de sala, o professor, ele vai entrar nessa agitação de não conseguir ficar sentado com o tempo de espera, o tempo de ficar sentado. Então, de repente, esse aluno que não consegue ficar sentado, é bom fazer mesa. O que é isso que a gente fala, né, de fazer a mesinha? É fazer as atividades na mesa, sentado, à mesa, sentado. Então, essas atividades, para aquela criança que não consegue ficar sentada, até ela se acostumar que ela precisa sentar para fazer a tarefa, é bom insistir na mesinha e pedir as orientações ao terapeuta da criança, né, que provavelmente ela ou ele vai fazer um planejamento, né, um plano terapêutico para o sentar e o tempo de espera. O tempo de espera é justamente isso. Eu conseguir fazer com que ele fique sentado e faça a tarefa e tenha uma comunicação comigo. Consegui responder tua pergunta? Acredito que sim, né? Próximo, por favor. Uma coisa muito comum que não está no critério de diagnóstico do autismo, contato visual. Então, o tempo de olho no olho, né, quando a gente está fazendo a avaliação clínica, a gente faz essa avaliação, né, do olho no olho. Quanto tempo de olho no olho essa criança consegue? Às vezes ela não consegue nem um segundo, nem 2 segundos, 2 segundos, né? E a gente precisa perceber, mas ele olha no olho. Se ele está olhando mesmo no olho, ou ele está olhando para a minha boca, está olhando para o meu nariz, está olhando para a minha testa. Eu tenho que ter certeza que é olho no olho de verdade. Então, o contato visual pobre, fraco, né, é uma das expressões que pode ser usada no relatório, é importante a gente saber. Por quê? O olho no olho, ele é importante para a imitação. Como é que ele vai, né? Não vai olhar para mim, às vezes o olho no olho incomoda tanto que eles ficam, né, você falando e a pessoa, né, fugindo do contato visual. Então, olha
né? Fica olhando, conversando com você e olhando para outro lado, né? Então, como é que ele vai conseguir me imitar? Como é que ele vai conseguir eu ter a certeza que ele entendeu a instrução dada, né? Se ele não está nem olhando para a atividade. Então, o olho no olho é muito importante. Eu vou forçar? Não, porque incomoda, é um desconforto para aqueles que não conseguem o olho no olho. Mas eu posso, por exemplo, ter recursos, né? Então, se ele não consegue olhar no olho, mas eu preciso que ele preste atenção à minha explicação, ao meu comando, eu posso pegar aquele hiperfoco dele, ou então outro tipo de reforçador que não seja o hiperfoco, né? E colocar perto da minha boca. Então, eu vou falar, por exemplo, eu estou com a letrinha móvel, aí eu coloco perto da minha boca, ou então coloco perto do meu olho e pergunto a essa criança, porque aí ele consegue olhar para mim. Eu não preciso ficar de uma forma bem simples, dizer, né, encarando ele, mas eu preciso que ele olhe para mim, para que ele possa me imitar. Ainda sobre hipersensibilidade, o som da fala do autismo incomoda? Não entendi muito bem a pergunta. O som da fala do autismo ou então a gente falando para o autista incomoda? Quer abrir o microfone para falar, para explicar? É Professora, a Osana. tá me ouvindo? Consigo sim. Então, professora, é porque eu tenho uma pessoa na família que ela fala, ela é autista e ela Sim. fala muito alto. Mas, porém, quando a gente está falando, o som ambiente para a gente está normal e para ela incomoda. Aí a pergunta é: o som, o volume da voz dela, ela não se incomoda por quê? Eu não entendo. O que eu não entendo é isso. Uhum. É importante que seja feita a avaliação com o fono, né, o fonoaudiólogo, para saber se não tem nenhum prejuízo na audição dela, e também fazer uma avaliação com o terapeuta ocupacional, para saber se não tem uma hiperresponsividade, que é essa sensibilidade, né, essa hipersensibilidade ao estímulo sonoro. Então, os meus sons eu posso não me incomodar, mas o som do outro sim, né? Tem um transtorno que ele é muito falado na internet, né, nas redes sociais, que é aquele incômodo, por exemplo, do mastigar. E ali eu posso estar mastigando, mas provavelmente não vai me incomodar, mas ouvir o outro mastigando é uma sensação comparada às vezes até a uma dor no ouvido. Então, isso é avaliado pelo terapeuta ocupacional. Aí é importante você levar, né, o seu familiar até um terapeuta para fazer essa avaliação, né, do sensorial dele ou dela. E ela falar alto, também é importante ver a possibilidade do TDAH associado, ou até mesmo um transtorno ligado ao auditivo, né, o TPAC. Tem também, né, respondi tua pergunta, ou ainda tem dúvida? Sim, não, tá claro. Certo. Tem também, né, além do contato visual pobre, fraco, tem os gestos pobres, por exemplo, não consegue apontar o que quer. Então, onde é que está a letra? Tem, a parede está enfeitada com as letras, né? Tem aquele painel. Onde está o A? Então, o autista normalmente, para apontar ou para conseguir pegar algo, pega a tua mão e leva até o objeto do desejo, ou então o que ele quer mostrar. Ele, normalmente, né, o apontar é muito difícil para eles. E o que é que a gente pode estimular? Ao invés da, tradicionalmente, a gente colocar, por exemplo, na teoria de Montessori, que coloca os objetos, a cama, ao alcance da criança, a gente pode colocar um pouquinho mais alto e forçar ele a apontar. Tem também, como eu já falei, né,
a atenção compartilhada, que ela é pobre, né? Não é adequada, ela não consegue estabelecer uma conversação, não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, essa atenção compartilhada, alternada, dividida, concentrada, né, que são vários tipos de atenção, ela vai sendo prejudicada. Se tiver o TDAH associado, né, como comorbidade, pode ter uma piora nesse quadro. E dificuldade de brincar em grupo, que é base do diagnóstico do autismo, né? Então, ali, aquela criança que não consegue, sei lá, brincar de pique-esconde, né? Todo mundo correndo atrás de todo mundo, né? Brincar de correr, não consegue executar essa tarefa, né, também é característica do autismo. E às vezes até consegue, mas por a falta de interação social, não deseja brincar com os coleguinhas e sim sozinho. Próximo. Aí vocês podem ver exemplos, né, do brincar disfuncional. É um brincar que ele não é funcional. Então, assim, tá vendo aí as panelinhas, né? As panelinhas, elas, ao invés de estar brincando de comidinha, ela está toda alinhada, né? Uma organização de alinhamento. Os bonequinhos, ao invés dele estar, sei lá, brincando com o animal, brincando com os bonecos, né, de luta, ou então, sei lá, é um cavalinho e bota o boneco em cima do cavalo porque está simulando, né, o jogo simbólico de andar de cavalo, está todo enfileirado, né? Aí também tem um exemplo que poderia ser do adulto, né? O shampoo, o condicionador e todos os produtos de higiene alinhados dentro do banheiro. Então, esse alinhamento é parte da organização, né, do processamento, do pensamento. Então, por vezes, né, principalmente o adulto, ele gosta de, por exemplo, chegou, o birô está bagunçado, então primeiro eu vou organizar o meu birô com tudo alinhado, né, para que ali eu tenha uma organização e comece a processar tudo que eu preciso fazer. Aí a previsibilidade também, né, que fala alto. Próximo, por favor. Cognição. De uma forma bem geral, a cognição é a inteligência, né? E essa inteligência, ela parte do princípio que eu preciso saber, né? Se o nível de inteligência, né, o coeficiente de inteligência, ele está adequado, eu preciso também avaliar como é que está o raciocínio dele. Por isso que é importante, por exemplo, vai ter a aula de raciocínio lógico. Não vou passear com a pessoa autista, porque, né? Quem sabe adaptar uma tarefa e fazer com que a gente estimule, né, esse raciocínio lógico, para que as funções executivas elas também sejam estimuladas, né? É, é, essa forma de pensar, o pensar abstrato, o pensar concreto, né? E eles pensam muito mais concreto, por isso que ele precisa da previsibilidade, da literalidade. E o abstrato, eles têm mais dificuldade, porque precisa processar, precisa interpretar. A reflexão vai nessa mesma linha, né? Então, eu preciso fazer com que ele pense a tarefa, eu não posso fazer por ele. A abstração, da mesma linha. Eu preciso que ele consiga ler lá o enunciado, eu preciso que ele consiga ler as alternativas e refletir sobre ele, interpretar, ver o abstrato. Memória e atenção. A memória de trabalho faz parte das funções executivas. Vocês precisam estimular a memória de trabalho de vocês. Imagina o autista, né? Então, a memória de trabalho quer ter um bom rendimento no trabalho, no estudo, ativa a tua memória de trabalho. E para o autista, essa memória de trabalho, né, ela vai por ele conseguir fazer as etapas, começo, meio e fim.
Ah, Joyce, mas tem outras memórias também, não é? Tem sim. Então, essa memória, por exemplo, de eu conseguir lembrar o que é que eu preciso fazer, de eu conseguir lembrar como é que faz a memória de trabalho. A memória que é eu estudar e conseguir lembrar para responder lá aquela prova, né? Aí já parte da memória bem intimamente ligada à inteligência, à concentração e à atenção. Aí a gente precisa estimular todas essas formas. E a atenção, como eu já disse a vocês, tem a atenção concentrada, a atenção dividida, a atenção compartilhada. Então, todas essas atenções a gente precisa, né? Infelizmente, é um assunto muito grande, né? Concentração, atenção e memória, e a gente só consegue dar uma pincelada, mas seria importante depois vocês estudarem sobre os tipos de atenção, porque vai facilitar o trabalho de vocês. A criatividade, para todos, é importante, e a gente precisa habilitar a criatividade no autista. Resolução de problemas e até eu digo tomada de decisão, né? Entre outras ações. Então, essa resolução de problemas, vocês percebem que eu preciso ter tudo isso que está acima para eu conseguir ter tomada de decisão, para eu conseguir resolver, para eu conseguir resolver uma questão da prova, ou então do exercício que tem lá no livro, ou então do para casa, é importantíssimo, né? E existe uma coisinha que se chama poda neural. As sinapses, elas não acontecem. Então, em algum momento, né, enquanto a pessoa autista, há uma poda neural, né, que aí é ligada aos conhecimentos da neurociência e da neurologia. E essa poda, explicando de uma forma simples, é como se desse um curto-circuito. E aí eu não consigo ter boa habilidade em tudo isso que eu disse a vocês, que faz parte da cognição. E essa poda neural, né, ela pode ser começada a ser estimulada, né? Eu perdi algumas habilidades, ou então eu não consegui adquirir algumas habilidades, e eu vou fazer com que essa habilidade ela seja melhor aproveitada, ou melhor estimulada, ou habilitada através da neuroplasticidade. Próximo. Então, eu vou saber como é que o meu cérebro se organiza, como é que ele se adapta às novas experiências. Então, eu vou formar novas conexões, né, diante do sistema neurológico, diante das sinapses. E eu vou também ter uma plasticidade, como se meu cérebro fosse um elástico, né, que aí eu vou estimulando ele, eu vou trabalhando ele, e vou facilitar minha memória a longo prazo, que é, vocês estão assistindo a aula comigo e, sei lá, daqui a 6 meses, eu assisto uma aula lá na UERJ e a professora falou isso, isso e isso. Então, é uma memória a longo prazo. É muito importante que essa neuroplasticidade, ela seja estimulada da infância. E vocês, enquanto auxiliar de sala, professora, também estimulem, né, vocês, porque equivocadamente a gente às vezes diz assim, eu não aprendo mais, eu já sou velha, não tenho mais essa oportunidade de aprendizado, eu já não consigo mais aprender nada. Então, será se a tua memória de trabalho está sendo bem aproveitada? Será se as questões cognitivas elas estão sendo estimuladas? Será se a neuroplasticidade está dentro do teu universo de aprendizado e no teu dia a dia? Né? Então, a gente vai aprendendo sobre autismo, mas a gente também vai aprendendo a se cuidar. E esse cuidado, né, que a gente tem com a gente amplia a experiência e acaba, né, executando um bom serviço dentro de sala de aula. E o tratamento, né? Como é que se dá o tratamento? Próximo. O tratamento, ele pode ser por a psicoterapia, ou então
por a ciência aba, né, diante do psicólogo clínico. Então, eu posso fazer uma terapia, por exemplo, relacionada à terapia cognitivo-comportamental, que aí eu vou agir diretamente no comportamento, na cognição dessa pessoa. Eu posso fazer, por exemplo, uma terapia aba, né? Então, vai ter lá todo o protocolo, né, da ciência aba, e eu preciso cumprir esse protocolo, preciso cumprir esse plano de atendimento para que eu tenha êxito, né? Eu tenho que fazer os gráficos, tenho que fazer toda a revolução do quadro. Tem também a integração sensorial de Ares, que é uma prática do terapeuta ocupacional. A adaptação curricular, que é nossa função enquanto auxiliar de sala, enquanto professor, enquanto psicopedagogo. Tem uma vertente que diz assim, por exemplo, o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, não é função do psicopedagogo clínico, não é função do psicólogo. Mas, na verdade, eu entendo que se é um plano de atendimento, todas as pessoas que têm um contato com essa criança, elas precisam colaborar. E o professor e o auxiliar de sala vai ser muito importante no PEI. Na verdade, eles devem liderar o PEI, porque aí eles precisam, né, ver a tua dinâmica de sala de aula, ver adaptações, ver todo o processo. E o PEI é diferente, né, de outros documentos, como o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, e tantos outros que eu acredito que vocês já devem ter visto por aqui, ou então em outro curso. E as terapias comportamentais, né, elas vão muito da função executiva, o trabalho dessa função executiva de uma forma bem forte. E esse trabalho bem forte nas funções executivas, eu vou estimular a memória, a atenção, a cognição, eu vou estimular todo o funcionamento, vamos dizer assim, resumidamente, como se assim eu conseguisse pensar melhor e resolver as situações. Então, se eu quero conseguir pensar melhor e resolver as situações, eu preciso estimular minhas funções executivas. E, diante do tratamento, quais são os profissionais, né, que lideram esse tratamento do autista? Que aí eu vou colocar também para outros transtornos, né? É uma equipe multidisciplinar e, às vezes, até interdisciplinar. Por quê? Cada uma vai fazer sua função, né? E ali vai ter um ganho em comum. Ou então, multiprofissional, né? E esses profissionais vão conversar entre si e fazer um trabalho em conjunto. Aí tem o neuropediatra, tem o psiquiatra, tem o pediatra, tem o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, os professores auxiliares, né, o mundo escolar, né, ali a comunidade escolar por completo, e pode precisar de um fisioterapeuta, pode precisar de outras especialidades, né, para que esse tratamento ele seja adequado. E como é que eu vou saber o que é que o meu aluno autista precisa? Pode passar o próximo. Eu vou observar ele e ver o que é que ele tem dificuldade. A partir desse ter dificuldade, aí eu vou dizer, ó, ele, toda vez que ele anda, toda vez que ele corre, ele cai. Então, pode ser que eu precise de um fisioterapeuta. E toda vez que tem um som alto, ele coloca a mãozinha no ouvido. Será que ele precisa de um terapeuta ocupacional? Ele está com uma rigidez de comportamento e eu não estou conseguindo evoluir na realização das atividades dentro de sala de aula. Será que ele está precisando do psicólogo? E, claro, a visita regular ao neuropediatra ou ao psiquiatra com experiência em autismo. E o tratamento também pode passar. Alguém tem alguma dúvida até aqui? É muito termo técnico e por isso que eu vou parando e perguntando a vocês, se vocês estão conseguindo entender a minha explicação sobre essas partes técnicas.
porque de fato é difícil. Como é que vocês estão? Abre o microfone ou fala no chat. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Estão entendendo? Sim. Ótimo, ótimo. Então, dentro do tratamento, né, a gente vai dar uma ênfase à aba, porque a aba é uma ciência que em alguns países só podem ser executados pelo psicólogo, mas no Brasil, os profissionais, né, que têm interesse podem fazer a formação como aplicador aba ou pode ser um especialista em aba. Qual a diferença? Se eu faço uma especialização, Jussara, muito termo, mas eu vou fazer um mapa mental para que vocês depois consigam revisar e fazer essa revisão espaçada, tá? A aba, enquanto aplicador, ele precisa de uma supervisão. E essa supervisão, né, ela preferencialmente tem que ser feita pelo psicólogo, especialista em aba. E quem é especialista, quiser pegar uma supervisão, ótimo, mas aí ele pode atuar de forma autônoma. Ah, Joyce, eu tenho interesse em aba. Aí, no caso de vocês, vocês vão fazer o curso de aplicador aba, né? Mas eu sou pedagoga. Aí pode fazer a especialização, se caso queira, ou então simplesmente o de aplicador. O que é que eu recomendo a vocês? Vejam a qualidade do curso, vejam o conteúdo do curso, veja se de fato eles vão adentrar na prática, nas técnicas que precisam ser realizadas dentro da ciência ABA, para que vocês tenham um tratamento efetivo. E a aba, ela vai conseguir habilitar, né? E quando eu falo habilitar, é que às vezes aquela criança não tem, né? Não sabe fazer determinada coisa, ou então reabilitar, porque acontece muito no autismo da criança aprender e depois o que a gente aparentemente pensa, ou ele aprendeu, mas ele já esqueceu, né? Então ele perde essa habilidade. Aí a gente vai reabilitar ele. Aí na aba tem as habilidades sociais a serem desenvolvidas, a comunicação verbal, a comunicação não verbal, os comportamentos adaptativos, reduzir comportamento problema. São os comportamentos que faz com que ou ele se prejudique ou prejudique alguém. E quando está em grupo, né, no próximo slide, a gente pode perceber que tem o suporte. E esse suporte, né, estando em grupo, é importantíssimo, né, enquanto função de vocês. Pode ir para o próximo slide. É muito importante enquanto função de vocês. Então, eu tenho um autista no meu grupo, mas aí eu quero mapear o meu grupo todo, né? Então, eu vou fazer uma gestão de comportamento entre as pessoas. Então, eu vou fazer um rastreio naquele grupo. Eu tenho uma sala com 15 crianças, aí eu percebo que eu já tenho um aluno que já apresentou um laudo de autismo, mas ali tem aquele aluno que ele parece, né? Por exemplo, a José é um aluno autista e Maria parece com José. Então, eu vou colocar ali Maria nesse rastreio da sala, né? Lado a lado. Eu não estou falando lado a lado de uma forma literal, né? De cadeira lado a lado. Mas é dentro desse meu levantamento, né? Ó, José é autista, mas Maria parece com o comportamento de José. Aí, lá na sala, eu vejo que tem aquele que é típico, mas que mesmo assim tem um pouco de dificuldade no aprendizado. Tem aquele que conversa demais, tem aquele que não consegue se concentrar. Então, eu faço o rastreio de minha sala de aula e assim eu consigo, de uma forma mais tranquila, saber o que fazer por cada um.
Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar por nome, claro, e quais são as características deles. Até porque, por exemplo, se vocês precisarem participar daquele relatório de desempenho em final de ano, ou então um terapeuta pedir, ó, eu preciso do relatório da escola. Então, vocês, né, já vão ter ali aquelas características, né, levantadas para incrementar, para embasar esse relatório. E aí eu vou, por exemplo, dividir aqueles que eu tenho que ter mais atenção, aqueles que eu tenho que ter uma atenção média e aqueles que eu tenho que ter a atenção habitual, né? Porque, claro, todos precisam de atenção. Então, eu consigo dividir minha sala de aula em três. Aí, aquele que precisa de mais atenção, provavelmente eu vou precisar também adaptar minhas atividades. E aqueles que eu deixei lá, naquele grupinho que precisa de mais atenção, aí eu vou construir um plano de intervenção, eu vou construir um plano de adaptação de tarefas, né, das atividades, eu vou tentar conhecer, eu vou tentar saber o que é que ele gosta, como é que ele gosta. Às vezes, por exemplo, uma criança não está conseguindo, né, escrever, mas ali eu posso usar a massinha para formar um A, formar o E, né, formar as letrinhas, que eu posso pegar uma letra móvel. Então, eu vou conhecer aquela criança e saber como trabalhar com ela, o que é que ela gosta mais, para que eu consiga motivar ela para realizar a tarefa. E a prevenção do comportamento inadequado, que é o comportamento do capacitismo, é o comportamento, por exemplo, aquela criança não tem o diagnóstico, está toda hora ó, conversando, está toda hora circulando na sala de aula. Então, como eu já fiz o rastreio e já fiz uma seleção, né, entre grupos de como é que eu devo tratar cada aluno ali individualmente, eu consigo prever comportamentos inadequados, inapropriados, e ali já prevenir, ou pelo menos reduzir esse comportamento dentro da sala de aula. Eu preciso também saber, por exemplo, se o meu autista, quando ele entra em crise, o que é que eu posso fazer para ajudar ele? E como fazer? Então, eu já posso ter ali um levantamento. Em caso de crise, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou manejar? O que é que eu preciso tirar ele da sala de aula, né? Se for uma crise que tem um pouco mais de agitação ou até uma certa agressividade, eu vou proteger os demais alunos ou vou proteger o autista? Vai proteger todos. A professora pode ficar com os demais e você proteger o autista, ou vice-versa. Vai também dar afinidade dele ou dela. Eu tenho técnicas, né, que podem manejar isso. E a ciência ABA e a terapia cognitivo-comportamental vai me dar uma base muito boa para isso. Por exemplo, um autista que entra em crise e está mordendo todo mundo. Eu vou manejar ele de frente, por exemplo, eu estou aqui e ele está aqui na minha frente, né, olhando para mim. Então, eu estou mais vulnerável à mordida dele, né? E quem sabe, por exemplo, alguns precisam do toque profundo, né? E pode ser um abraço, assim, sem machucar, claro. Às vezes a gente fica até com medo de tocar, né? Mas pode ser um abraço sem machucar e você colocar ele de costas para você. Então, provavelmente vai ser mais difícil a mordida. E ali você acalmar, pode tirar um pouquinho do ambiente, né? Pode. E o outro profissional que está ali junto com você, né? Se alguma criancinha ficar também agitada pela situação, ali já vai acalmar ela. Então, assim, não é que, entrou em crise, eu também vou entrar em desespero. Não, você tem que estar ciente da tomada de decisão, ciente do que precisa fazer, e para você estar ciente do que você precisa fazer o estudo da sala, o rastreio da sala. Como é, como faz, o que é que normalmente
pode desencadear uma crise. E se tiver uma crise, como é que eu consigo fazer com que ele volte, né, e saia da crise? O que é que ele gosta? Qual o hiperfoco, né? Então, às vezes, aquela criança gosta muito de massinha. Então, ali eu posso usar como reforçador. Fez a tarefinha, agora a gente vai brincar de massinha, né? Foi fazer a atividade em grupo, então agora a gente vai brincar de massinha. E ali pode ser um reforçador que é como se eu vou comparar a nós. A gente trabalha e qual é o nosso reforçador? Quem é que adivinha? Do trabalhador. Um dos, né? Claro. O salário no final do mês, né? É um reforçador. Então, a partir do momento, né, que a gente busca os reforçadores, né, do autista, a gente consegue manejar ele melhor, principalmente diante de uma crise. Aí também a gente pode avaliar o nível da fala e a capacidade de comunicação, porque é base do diagnóstico, né? A comunicação funcional ou disfuncional, a gente saber. Próxima, por favor. E eu vou dar uma pincelada sobre a casa, né? Porque aí vocês podem orientar, né? Fazer a orientação de pais. A primeira coisa, aceitar o diagnóstico. Tem pai que não aceita de jeito nenhum, inclusive muda a criança de escola por você ter levantado essa hipótese diagnóstica. Então, a aceitação do diagnóstico, né, para a família, em casa, a aceitação do diagnóstico tá ali como primeiro lugar. Aí, validar as emoções do autista, também na sala de aula. Então, se ele se agitou, eu preciso observar ele. A agitação é um desconforto, a agitação, aqui tem alguns não verbais, que até a questão, por exemplo, a sensação de fome agita, né? Então, eu preciso observar e conhecer ele, né? A observação proporciona o conhecimento da pessoa, e assim eu consigo perceber, ah, não, ele quer isso, ele quer aquilo, né? É igual a gente que é mãe, e a criança está aprendendo a falar. Então, a gente, né? Ele ou ela diz, ah, né? Aí a pessoa que não tem costume com a criança diz, não entendi nada. Aí a mãe, o pai, a avó vai lá e diz, assim, ele disse isso, isso e isso, né? Então, é a gente saber se comunicar, saber, né, entender a criança. Realizar, né, reforçar a atividade que seja para o bem, que desenvolva ele. E aquelas, por exemplo, estereotipia de bater a cabeça na parede, eu preciso imediatamente extinguir. Eu preciso imediatamente fazer alguma coisa para que ele não faça mais isso. Eu preciso também ter uma coisa muito importante para eu dizer a vocês, principalmente quem for trabalhar com adolescente, que é a camuflagem, o masking, o mascaramento, o espelhamento, né? São formas de falar. Nada mais é do que eu observar a situação, observar as pessoas e imitá-las. Só que, às vezes, essa imitação, ela pode não ser adequada. Por exemplo, aquela criança autista está sofrendo bullying. Então, ela está ali observando as pessoas estão olhando para ela, né? Por exemplo, uma pessoa disse alguma coisa que caracterizou bullying, mas ela não conseguiu entender porque precisa, né, às vezes, muitas vezes, da forma direta de falar, e todo mundo começa a rir e ela ri também. Por quê? Todo mundo está rindo, então é para rir. Aí por isso que a gente chama de espelhamento, né? Por isso que a gente chama de camuflagem. Porque assim, eu não sei como eu me portar diante da situação, diante do ambiente, aí eu vou observar as pessoas e assim eu vou me comportar. Estabelecer rotina, casa, grupo, escola ou qualquer lugar. Rotina.
Pesquisar os direitos do autista é importante também para o professor, porque um pai bem orientado, né, você pode estar fazendo alguma coisa que fere ao direito do autista, e aí complica vocês, e usar a criatividade no recurso, né? Os pais, dentro de casa, precisam ser a extensão da terapia, a extensão da escola. E diante, né, do nosso estudante, na escola, passa, por favor. Mais uma. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Quem divagou, quem se distraiu, volta para cá, porque agora a gente vai falar uma coisa muito importante para vocês. Joyce, o que é que eu posso fazer diante do meu autista na escola? Além de tudo que a gente já falou, nós vamos reforçar essas ações. E uma das metodologias que é muito adequada para o autista é a metodologia ativa. Essa metodologia ativa faz com que o aluno ele não seja só simplesmente um espectador, e sim um protagonista dentro do aprendizado. E diante dessas metodologias ativas, da imensidão de metodologias ativas, tem algumas que se adequam muito bem, que encaixam muito bem dentro da aprendizagem, né, do ensino-aprendizagem do autista. Então, o que é que eu posso fazer diante da escola? Um plano de ensino individualizado e todos os outros planos, né, que regem a educação inclusiva. E esse profissional, né, o auxiliar de sala especificamente, ele é parte importantíssima nesse plano individualizado, no plano de desenvolvimento, pelo fato de que você está lá diretamente, né, junto do autista, né, auxiliando ele. E isso faz com que você, por exemplo, é um aluno do terceiro ano e precisa do auxiliar de sala. Esse aluno do terceiro ano, do ensino fundamental 1, vai ter vários professores. Então, aquele auxiliar de sala, ele vai conhecer muito mais do que todos os outros professores, provavelmente. Porque os professores, né, a cada aula vai fazendo a troca de professor e você continua lá observando ele, ajudando, auxiliando, né, fazendo com que ele desenvolva diante das disciplinas. Centrar no estudante a construção do conhecimento, né? Como é que ele faz essa construção do conhecimento? Qual a melhor forma de aprendizado para ele? Ele aprende mais ouvindo, ele aprende mais vendo, ele aprende mais no sensorial, pegando, né? Por exemplo, eu não consigo uma atenção concentrada, o meu autista falando, né? Falando com ele, mas eu posso pegar uma massinha e exemplificar, eu posso pegar a caixa de areia e exemplificar a letra, né? Aí eu preciso descobrir, né, essa via de aprendizagem dele. A disciplina transversal, né? Organização e rotina, junto com matemática, português, história, né? Mais uma vez a gente reforça a rotina. A relação com os colegas. A educação por pares, ela é uma forma muito espetacular de aprendizado. Faz parte da metodologia ativa, né? Então, às vezes, eu consigo aprender muito com o meu colega. E, principalmente, aquele autista que precisa, né, espelhar, que precisa observar o comportamento e imitar. Preparar os recursos antecipadamente e, de repente, até antecipar para que em casa a família trabalhe o assunto e depois lá na sala de aula ele já tem a previsibilidade, que isso se chama sala de aula invertida. Alguém aqui conhece a sala de aula invertida? Abre o microfone ou fala no chat.
Não. Vamos conversar um pouco sobre isso. Querem abrir as- a câmera para a gente falar um pouquinho sobre essas outras questões? Vamos debater, né? Porque isso aqui é muito interessante para nós. Além de aprender sobre autismo, eu preciso saber lidar com ele, né? E aí eu vou tirar muitas dúvidas de vocês agora e vocês também vão colaborar comigo, né? Primeira coisa, quando eu ensino a alguém, eu aprendo muito mais. Primeiro ponto. Então, a partir do momento enquanto que eu sou professor e eu estou ensinando, e existe uma troca, né, essa atenção compartilhada entre professor e aluno, ou então eu estou estudando em grupo e cada um colabora um pouco, provavelmente eu vou aprender muito mais do que só ali lendo, fazendo um resumo, pegando aquele PDF impresso ou o livro e grifando, né? Então, essa educação por pares e essa explicação do que eu entendi, né, que é a autoexplicação, faz com que a gente aprenda muito. E a gente vai aplicar isso com o nosso autista também. Ah, Joyce, mas ele é não verbal. Então, eu tenho que ver a adaptação dessa tarefa. Mas eu preciso saber que a educação por pares, ela é uma forma excelente. A educação, né, enquanto metodologia ativa, a sala de aula invertida, por exemplo, hoje nós vamos aprender as palavrinhas com E. Ó, fulaninha mãe do José, né? Sei lá, Maria mãe do José. Na próxima aula, a gente vai trabalhar a letrinha E. Que tal você já ir mostrando objetos com a letrinha E para ele? A gente vai trabalhar as cores. Que tal você começar a mostrar as cores e qualificar essa informação? Por exemplo, eu posso falar que aqui é uma caneta, não é? Olha, José, aqui é uma caneta vermelha. Então, eu disse que era uma caneta e qualifiquei essa informação, dizendo a cor, eu posso dizer a textura, eu posso dizer o formato, aí a gente precisa também, por exemplo, vai mostrar um objeto, vai começar a apresentar um objeto de diversas cores, ou as formas, ou as letrinhas, e eu tenho que lembrar que eu não posso ser subjetiva, eu tenho que ser mais direta diante dessa informação, né? Por exemplo, a estrela. Quando a gente vai fazer um desenho, normalmente a estrela a gente pinta de que cor? Amarelo, não é? Balança a cabeça, faz um legal. A gente pinta de amarelo, não é? No desenho. Só que quando a gente olha para o céu, ela é de que cor? Que a gente consegue ver daqui. Normalmente não é aquele amarelinho, né? Que a gente usa. Meu lápis de cor tá ali longe. Mas não é aquele amarelinho que a gente usa para pintar no desenho. A gente vê muito mais a cor branca do que a cor amarela. Quando a gente olha para o céu, não é? É sim. Então a gente precisa começar a observar isso, né? Olha a estrelinha amarela, né? Mas aí quando a gente olha para o céu e vai mostrar lá ao autista, às vezes ela não tá amarela, ela tá branca. Aí, o que é que a gente pode fazer? Então, essas coisas que podem ser subjetivas, né? Nos primeiros momentos a gente precisa evitar. Mas aí, por exemplo, eu tenho essa garrafa. Aí eu quero ensinar a cor preta, né? Garrafa preta. Mas aí eu tenho outra garrafa, garrafa azul. Aí eu estou ensinando que as garrafas elas podem ser de várias cores e que essa daqui ela é preta. E assim com os objetos, né? Aqueles objetos que têm uma cor mais subjetiva ou que não são as cores primárias, vamos evitar. Por exemplo,
Eu vou começar a ensinar as cores e vou começar pelo roxo. Vai ser um pouquinho complicado, né? Mas se eu começar pelo amarelo, verde, vermelho, né, que a gente encontra na natureza, vai ser mais fácil, né, que encontra facilmente. Então, o começo a gente tem que facilitar e depois a gente vai avançando no nível, como qualquer outra educação. Pode ser que demore um pouquinho mais? Pode. Lembra que tem atraso no desenvolvimento. Então, pode ser que ele demore muito mais que outro coleguinha para aprender. Mas aí, se tiver hiperlexia, ou então um interesse restrito em alguma coisa, por exemplo, planetas, ele vai saber muito mais que os coleguinhas. Sei lá, uma criança de 7 anos que sabe muito sobre o universo, muito sobre o planeta. Aí vai ser um conhecimento em comum, né? Aí, outra metodologia que a gente pode ver é o aprendizado baseado em evidência. Eu quero ensinar a cor, eu já ensinei as cores primárias, quero ensinar a cor roxa. Como é que eu misturo para criar o roxo? Quais são as cores que eu uso para criar o roxo? O azul e o... Fazer igual a vocês, né? Vermelho. Meu filho chega lá, né? Falando igual a vocês, né? Fala bem pausado, né? Que claro, a dicção clara. Então, assim, se eu quero o roxo, provavelmente a mistura do vermelho com azul, eu vou ter o roxo, vou ter o lilás, né? Então, a gente pode, por exemplo, fazer esse aprendizado baseado em evidência. Ele já sabe, já aprendeu o que é vermelho, já aprendeu o que é azul. Eu preciso fazer com que ele descubra a cor lilás, a cor roxa. Então, a gente pode fazer uma experiência de misturar. Então, ali vai ser um aprendizado baseado em evidência. Pode ter outras formas de aprendizado baseado em evidência? Pode e deve. Então, quanto mais a gente for criativo diante dessa aprendizagem, melhor. E também, né, a nota para o autista é muita avaliação de desempenho. Eu posso, por exemplo, não conseguir fazer ele escrever no papel, mas ali eu peguei a letrinha móvel e pedi para ele formar a palavra casa e ele formou. Ele pode ter uma dificuldade motora, que quem vai tratar é o psicopedagogo, né, junto com vocês. Mas aí, ele com a letrinha móvel, ela com a letrinha móvel, pode desenvolver esse nomezinho. Ah, mas lá na minha escola não tem letrinha móvel. Pega um pedaço de papel e faz as letrinhas. E aí a criança pode formar, né? Pode dar a opção de formar. A gente pode colocar letras a mais ou então simplesmente as letras misturadas. E aí depois a gente vai avançando no nível. Oficina prática. O autista, apesar de que ele tem dificuldades do olho no olho, ele é muito visual. É tipo ali, B para crer, né? Então, ter técnicas de oficinas práticas, oficinas baseadas em evidência, está muito em alta as oficinas pedagógicas, e é maravilhoso para aprendizado de qualquer criança, de qualquer adolescente. Muito bom. Então, tem dúvidas sobre isso? Faz os Não. cursos, faz supervisão, pesquisa, estuda e revisa, né? É importante que vocês tenham essa ciência de que eu preciso estudar e revisar, eu preciso estudar e revisar, preciso estudar e revisar. Meu aluno, ele precisa estudar e revisar, ele precisa estudar e revisar. Como é que vocês podem aplicar a técnica de revisão? Tem uma das técnicas que é você, eu estudei hoje, então eu vou, daqui a 7 dias, revisar o mesmo assunto que eu estudei hoje. Então, quando for daqui a 14 dias, eu vou revisar novamente o mesmo estudo que eu fiz hoje. Daqui a 21 dias, eu vou revisar o que eu estudei hoje. E aí eu vou conseguir
criar novas conexões. Nesse estudo espaçado, eu vou conseguir aplicar a forma multimodal, que é importante para o autista, é importante para qualquer transtorno do neurodesenvolvimento. Então, essas técnicas multimodais eu posso aplicar nessa revisão. Então, para uma criança, eu posso, no primeiro dia, ensinar verbalmente, usar o quadro, enfim. No segundo dia de revisão, eu já posso fazer alguma experiência prática, baseada em evidência. No terceiro, né, eu já posso fazer um exercício de fixação, né, o famoso questionário. No terceiro, eles podem apresentar algum trabalhinho, só falando, ou então fazer uma roda de conversa sobre o assunto, se couber a situação. Então, eu posso fazer de forma multimodal e usar outras técnicas, né? Se for adolescente, aí eu posso, por exemplo, usar o flashcard, porque aí, como o autista é visual, e eu vou ali mostrar, né? Eu estou fazendo, dando uma pista visual a ele, né? Que aí eu estou estimulando ele pensar sobre aquilo, e aí ele vai também aplicar essa técnica. Eu tenho, por exemplo, uma figura, e atrás dessa figura ou a palavrinha, ou a explicação daquela figura, né? E o flashcard é muito bom para eles. A nossa aula teve muito termo técnico, teve muita informação. Precisaria de outro momento? Sim, e esse outro momento vai ser feito por vocês, né? Eu fiz questão de explicar a revisão espaçada, que é para que vocês consigam aplicar para vocês e depois, né, ver a aplicabilidade e fazer em sala de aula também quando tiver a oportunidade. Quem sabe quando for montar os planos deles, né? Ó, vamos colocar revisões passadas que vai ser muito bom para ele, né? Vamos colocar as metodologias ativas, quais são as que são as mais adequadas para ele? Vamos colocar uma sala de aula invertida, vamos colocar uma educação por pares, né? E assim a gente vai, né, aprendendo, né, com ele e eles aprendendo com a gente. Pode passar a próxima, por favor. Aí eu deixo uma reflexão para vocês, e é uma reflexão para a vida, né? Independente que o meu aluno ele tenha transtorno, ele não tenha transtorno, ele seja atípico, ele seja típico, eu seja educação infantil, fundamental, ensino médio, mas primeiro a gente precisa promover mudança na gente, a gente precisa cuidar da gente, cuidar da nossa saúde, né? Cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa saúde social, como diz a história, né? Biopsicossocial. E se eu não estou bem, como é que eu vou conseguir render? Como é que eu vou desenvolver meu trabalho? Como é que eu vou estar até mesmo com um bom relacionamento e boa interação com minha família, né? Como é que eu vou conseguir executar uma rotina de trabalho para que eu tenha tempo para trabalhar, tenha tempo para descansar, tenha tempo para a família, né? Eu preciso me cuidar. E o autocuidado, a auto-organização, a autogestão da vida, ela deve ser em primeiro lugar. Porque aí você cuidando de você, você consegue cuidar da sua família, você consegue cuidar do seu aluno, porque você vai estar de forma saudável. Você não vai estar em nível de estresse alto, em nível de ansiedade alto. A gente sabe que a doença do trabalho, a doença da ocupação é muito recorrente entre os professores. E às vezes é só esse detalhe do autocuidado. E eu trouxe, né, essa sabedoria Kaizen para vocês, que é o Kai significa mudar e o Zen significa melhor. Então, modifique seu comportamento interferente, que é aquele que está atrapalhando, e aprenda a classificar o processo por sua utilidade e priorizando o processo. Então, assim,
O que é que eu preciso para estar bem? Isso, isso e isso. Pronto. Criei minha prioridade. Por exemplo, 3 prioridades. Aplicando a sala de aula, o que é que eu preciso para que minha sala de aula e ali aqueles alunos que eu acompanho esteja de forma harmônica? Então, eu vou priorizar, né? Vou tirar os comportamentos interferentes e vou priorizar ali aquelas atividades que eu elenquei. E também, né, fazer uma limpeza nos processos inúteis. É muito comum, por exemplo, como processo inútil, as crenças irreais. O que é isso, Joyce? Crença irreal, mais um termo técnico. A crença irreal é aquilo que você diz, por exemplo, eita, a aula de hoje teve muito termo técnico, eu não vou conseguir. Vai, porque você está com a crença irreal, você ainda não tentou, né? Você ainda não reforçou o seu estudo, não verticalizou o seu estudo para aprofundar e já está dizendo que não vai conseguir. Então, diante dessa limpeza de pensamento, desses processos inúteis, dessas crenças irreais, desse sentimento de menos-valia, você vai higienizando seu pensamento, você vai se fortalecendo, você vai se motivando, e assim você chega à tua disciplina e à tua constância. A disciplina, diante do estudo de vocês para se prepararem, e a disciplina, diante até mesmo dos processos de sala de aula, e essa constância na execução, vai fazer com que o teu trabalho ele seja mais fácil de ser executado, ele seja mais prazeroso, né? Esse autocontrole a gente conquista com autoconhecimento. Eu preciso ter um autocontrole. Ah, primeiro eu preciso conhecer como eu sou. E depois eu vou fazer a gestão de minhas emoções e a gestão dos meus comportamentos. E assim, né, diante disso tudo, da gente se observar, da gente se cuidar, de elevar a autoestima, de diminuir o nível de estresse, fazer uma rotina, para que eu não precise pensar no que eu vou fazer, simplesmente executar e depois ali avaliar a minha semana e replanejar a próxima. Eu vou também evitar a procrastinação, que é uma das coisas que estressa a gente. A gente faz mil e uma coisa, aí deixa o plano de aula empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Deixa a adaptação empurrando com a barriga. Aí, quando dá 10 horas da noite, que a aula é amanhã, 7 horas da manhã, é que eu vou começar a fazer meu plano de aula e os recursos e as adaptações. Aí eu não tenho tempo de revisar, eu não tenho tempo de ver se a aplicação ela vai ser devida para a turma. E essa procrastinação vai aumentando nosso nível de estresse, porque a gente vai funcionando sob pressão. E a gente funcionar sob pressão, vai chegar uma hora que a gente adoece. Então, se cuidem, né? É uma forma que eu prefiro, né, começar a encerrar a, começar a encerrar a aula, né, com esse recadinho. Antes de eu cuidar de alguém, eu preciso me cuidar. Antes de vocês cuidarem dos alunos autistas de vocês, vão pensando um pouquinho em vocês, né, para que vocês estejam com a cabeça leve e consiga ser criativa, consiga ser científica, consiga aplicar bem a todas as técnicas que vocês aprenderam diante desse curso, né, da UESC. Eu abro, né, gostaria que vocês abrissem as câmeras e quem quiser tirar dúvida, quem quiser falar como foi a aula, se foi difícil, se foi fácil, se vai ajudar, se precisa de mais, porque aí, quando eu for montar o material para entregar a vocês, né, do mapa mental, eu já vou incluir essas informações que vocês estão me dando de feedback. Quem gostaria de falar? Luzinete já está com o microfone aberto, pode começar. Não, foi boa aula. Assim, eu fiquei um pouquinho com sono, mas deu para entender. Foi maravilhoso. Foi tudo dentro do que, tipo assim, que eu estava precisando, né? Ouvir. E, tipo assim, como foi falar também a questão que a gente temos que ter muito cuidado nas nossas crianças,